Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Já fomos. Olá, Eu quero pedir que tem gente que me boa noite, odeia, então só faz um frio para amigos e amigas do Facebook. Mais uma entrevista aqui na página Na Identidade do Capoeira. Não esqueçam de se inscrever no canal Camugerê Cultural no YouTube, onde todas as entrevistas são armazenadas, guardadas, com a autorização dos nossos convidados, para futuras pesquisas, estudos e tudo mais. Nos sigam no Instagram, @semestrefly e @EdsonDunga. Sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, programa de entrevistas pioneiro no Facebook e que hoje está atingindo mais de 65 países. Parceiro oficial Prêmio Berimbau de Ouro, Salvador, Bahia. No programa de hoje, eu e o mestre Dunga convidamos o amigo Sérgio Vieira para falar sobre capoeira desportiva e entidades representativas. Então, nosso amigo Sérgio Vieira, seja muito bem-vindo. Mestre Dunga, mais uma entrevista do dia. Sua fala inicial, mestre Dunga, e pode já fazer a primeira pergunta para o nosso amigo. Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui na segunda entrevista do dia e fazendo com muito gosto, porque hoje a gente teve duas entrevistas, ou a gente está tendo duas entrevistas ótimas. Recebendo agora o professor Sérgio, o Sérgio, como ele gosta de ser. O Sérgio, como ele gosta, eu já disse para ele que vai ser um pouco difícil a gente conseguir tirar esse senhor, tirar esses títulos, mas a gente vai tentar. E, então, já de antemão, eu queria agradecer a disponibilidade, toda a tranquilidade com que o Sérgio nos recebeu, e dizer para ele que eu fico muito contente, porque isso me lembra de bons momentos que eu vivi. Bons momentos que eu vivi junto à Confederação Brasileira, junto à Federação Gaúcha, do amigo do Mestre Farol, e me traz boas lembranças. Eu fui, em 99, Sérgio, vice-campeão brasileiro. Então, né? Eu lembro. Então, isso me tem um peso na minha... Quando eu apresento o currículo, eu largo vice-campeão brasileiro sempre. E isso faz parte dessa sua história também linda frente à Confederação Brasileira de Capoeira. E eu começo, Sérgio, passando a bola para ti, perguntando como é que conheces a capoeira? Como é que começas a se envolver com a capoeiragem? Boa noite, professor. Boa noite, Dunga. Boa noite, Fly. Amigos, né? O Fly eu conheci agora, já de longa data, fazem 5 minutos. Mas o Dunga já tem alguns anos aí de estrada, né, Dunga? Lá de Pelotas. Exatamente. E é uma época que me marcou muito também, sabe? Porque eu sempre gostei muito do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei no Rio Grande do Sul, não sei se eu te falei. Eu trabalhei na Ferrovia do Trigo, na construção dela. Passo Fundo, Roca Salles, Lajeado, Guasco, Agaporé, Erechim, Mussum. Então, é um estado que eu tenho assim, um carinho muito grande, né? E, realmente, você me trouxe lembranças muito boas, muito felizes, né, daquela época toda. E eu me coloco à disposição de vocês. Sou muito grato por vocês terem me convidado aqui para participar desse programa. Me coloco inteiramente à disposição de todos para aquilo que eu puder esclarecer, né? De uma maneira bem tranquila. E, como você falou, o interesse é deixar alguma coisa para que outros possam utilizar no futuro, eventuais pesquisas, né? Sobre essa história desportiva da capoeira. Então, estou à sua disposição aí.
Bom, como é que eu cheguei na capoeira? Isso, mestre. Vocês vão ter que dar risada agora um pouco, hein? Que bom! Porque eu conheci a capoeira, eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. 5, 6 anos de idade, no bairro de Jaçanã, eternizado pelas canções lá do Adoniran Barbosa. E era uma época em que os vizinhos colocavam as cadeiras do lado de fora, das calçadas, para conversar uns com os outros, entendeu? E nós morávamos do lado de uma favela e saiu uma briga de capoeira. E foi cadeira rodando para quanto é lado, e mulher gritando, e aquela coisa ficou na minha cabeça, entendeu? Durante muitos anos. E eu fui trabalhar na aviação, né, como você sabe, né, trabalhei 20 anos na aviação, fui comissário de voo na VASP, e era recomendável fazer uma atividade física para compensar o desgaste orgânico e a falta de oxigenação nas cabines pressurizadas. Então, os médicos de aviação recomendavam fazer uma modalidade esportiva. Bom, o que eu vou fazer? Fazer capoeira. Entendeu? E aí, eu passava na frente de uma academia que tinha lá em Guarulhos, né? E passava, ficava namorando, aquela coisa toda, né? Aí um dia eu entrei e estava vazia a academia. Tinha uma portinha que parecia uma secretaria. Eu empurrei a portinha e tinha uma outra portinha. Fui ver, tinha um imenso negão sentado no vaso sanitário pelado, que era o mestre Mirão. O que você quer aqui? Ele quer fazer matrícula. Naquele momento não dava para dizer mais que queria só informação, né? E aí eu fiquei na academia durante de 83 até 89, me fala a memória, 90, em formação com o mestre Mirão, né? E fiquei com ele todos esses anos. E eu creio que você sabe, Dunga, que conforme eu ia para os lugares, eu entrava em contato com a capoeira, onde tinha pernoite, entendeu? No primeiro momento, eu fui pesquisando tudo que tinha nos arquivos públicos, nas universidades, nos jornais. E depois eu comecei a entrar em contato com as comunidades da capoeira, com as academias. Então, eu treinava capoeira em Guarulhos e treinava no Brasil inteiro. E, às vezes, e fora do Brasil também, porque eu trabalhava com voos internacionais, né? Entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecer a capoeira em 56 países. Então, foi uma história muito rica, né? Que eu vivi na capoeira. Perfeito, mestre. Mestre, deixa eu só fazer uma referência a... estou lhe chamando de mestre. Sérgio, deixa eu só fazer uma referência ao pessoal que entrou aqui, até para a gente saber e ver e pedir também para o pessoal compartilhar, para que mais pessoas possam assistir essa história, né, e fazer perguntas. Então, está a contramestre Didi aqui conosco, do Rio Grande do Sul, a contramestre Dalina, o mestre Polaco está com nós aqui, a mestra Renatinha, legal. Mestre Jones, o mestre Carcará, que foi também campeão, aqui o mestre Carcará, na época que eu competi, ele conseguiu ser campeão. Porque ele não competiu na minha categoria. Campeão, brincadeira. Foi ele que jogou a bucha na minha mão. Foi ele que jogou a bucha na minha mão. Depois eu explico aí. Depois eu explico, então. Depois temos aqui também o mestre Prainha e o mestre Prainha. Duda. E o mestre Duda aqui também. Então, nós estamos com bastante pessoas aqui já nos assistindo, e a gente pede para que essas pessoas possam compartilhar e mais pessoas assistir também. Muito legal muito legal essa história, Sérgio. E eu agora já vou, de antemão, passar para aquela foto que o senhor já viu. E, por favor, contramestre Fly, coloque, e eu quero que o senhor explique. E até colocar que nós entrevistamos o mestre Sombra também aqui. E aí eu perguntei para ele, mas Sombra, o senhor estava na formatura de mestre? Ele não lembrava, né? Eu disse, mas engraçado, eu acho que eu tenho uma foto. Aí fui procurar hoje para poder colocar essa foto aqui,
E realmente é o mestre Sombra, inclusive, que está jogando com o senhor. Você pode contar um pouquinho dessa foto para nós aí, mestre? Sérgio. Então, esta foi a terceira vez que eu recebi a graduação de mestre de capoeira. Tá? E eu não sabia que isso ia acontecer. Foi no Campeonato Brasileiro que nós realizamos em São Bernardo do Campo. Na ocasião, tinham cerca de 500 capoeiristas competindo. Foi um evento gigantesco, junto com uma feira de arte, de capoeira, também de trabalhos escolares. Foi um evento gigantesco que nós fizemos. O meu mestre tentou me dar a graduação de mestre 2 vezes, né? Só que eu entendia que não era legítimo da minha parte aceitar uma graduação de mestre enquanto o meu mestre estava vivo. Entendeu? Isso não é uma coisa original minha. É algo que eu entendi como um aspecto ético muito importante e que eu aprendi do mestre João Pequeno. Ele deu um depoimento público que ele nunca aceitou ser chamado de mestre capoeira quando o Pastinha estava vivo. Em respeito ao mestre, entendeu? E eu entendi aquilo como uma ética muito grande da parte dele, e eu falei, vou fazer a mesma coisa, né? E aí meu mestre tentou 2 vezes me dar a graduação de mestre, teve uma ocasião que veio um pessoal do Rio de Janeiro também, para me dar uma graduação, com certificado, com tudo, né? E, assim, por uma questão até de respeito, né? Eu aceitava no momento, mas no dia seguinte eu aparecia com a graduação de contramestre na academia. E meu mestre ficava muito chateado com isso, né? Ele ficava muito constrangido. E aí, nessa vez, foi a terceira, eu não sabia disso, né? Para ver que está todo mundo de terno aí, e estavam os mestres do Conselho Superior do Rio de Janeiro, de São Paulo, me deram um documento, inclusive, me reconhecendo como mestre capoeira, assinado pelo Conselho Superior de Mestres do Estado de São Paulo, né? Com vários mestres assinaram isso. E aí estou jogando com mestre Sombra, mas aí pode ver lá no fundo tá o Farol, tem uma turma aí, né? O Farol acho que não está aparecendo nessa foto, porque o mestre Farol tava com uma roupa de... como é que era a roupa dele? Era uma roupa de cor de abóbora, se não me engano. Eu nunca me esqueço, porque era o terno mais diferente. O terno mais diferente que tinha no evento era o terno do mestre Farol. Isso eu nunca me esqueci. Então. Mas aqui tem um pessoal... Pensei que era ele ali no fundo, ali em cima do joelho ali do mestre Sombra. Bom, o que aconteceu foi que a minha esposa falou assim, olha, ele está muito doente, ele está praticamente quase que à beira da morte, né? Então, ele gostaria de que você aceitasse essa graduação. Então, em respeito à minha esposa, né, pelo que ela me falou, e profundo respeito ao que meu mestre queria, né? Aí eu acabei aceitando essa graduação aí, né? Mas até hoje eu não gosto de ser chamado de mestre, como você já viu, né? Já vi. E tô tendo dificuldades com isso. Mas a gente vai, até o final, a gente ajeita isso. Tá bom, então. Diga uma coisa, então, Sérgio. Como é que dá esse processo? Vamos já entrando aí nas confederações, nas federações. Como é que dá esse processo de transformação da antiga Federação de Pugilismo, né? Federação de Pugilismo, para a Confederação Brasileira de Capoeira, né? E como é que dá esse processo de transformação? E como é que tu entras também nesse processo? Como é que tu assumes a Confederação Brasileira? Como é que ela cai na tua mão? Então, conta um pouquinho para nós essa história. Foi uma obra do acaso, né? Eu sempre me encantei pela história da capoeira, pela pesquisa, né? E a pesquisa me levou a 9 pós-graduações. 2 doutorados, 2 pós-doutorados. Então, eu sempre me encantei com a história da capoeira, questão histórica, antropológica. E numa dessas pesquisas, que eu estava fazendo na época no Conselho Regional de Desportos e também no Conselho Nacional de Esportes lá no Rio de Janeiro, eu me deparei com uma resolução pela qual se podia fundar uma confederação, entendeu? Este pleito de fundação de uma federação específica de capoeira era algo já de décadas, entendeu? Então, vou pegar aqui para vocês
o livro dos manuscritos do Mestre Noronha. Né? Perfeito. Entendeu? Então, para quem tem esse livro aqui, que foi feito transcrito pelo grande amigo Fred Abreu, ele pegou, vou dar para vocês verem aqui, ó. É a letra do Mestre. Sim, eu tive esse livro. Noronha, né? E aqui ele já falava, na década de 20, que tinha que ter uma entidade específica de capoeira. Entendeu? E o que aconteceu? Em 1941, a capoeira foi organizada como esporte por Getúlio Vargas, aí conterrâneo de vocês, de São Sim. Borja, e ela foi inserida na Confederação Brasileira de Capoeira. Então, desde 1941, existiam os departamentos nacionais das lutas, de diversas lutas, do karatê, do judô, da capoeira, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu acabei descobrindo que existia a possibilidade de fundação da confederação. Né? Juntei alguns mestres, falei, olha, temos aqui a condição de fazer a fundação. Né? Só que, para isto, havia necessidade da autorização do presidente da Confederação Brasileira de Pugilismo, que era o Joani Palmeira, que era proprietário da Drible. Né? E eu fui até ele, falei, ó, Joani, sou da capoeira, tal, né? E nós gostaríamos de ter uma confederação específica. Ele falou, você caiu do céu. Eu falei, mas por quê? Falei, porque nós queremos tirar todas as lutas aqui do pugilismo, porque elas só nos atrapalham. O nosso intuito é ficar só com aquilo que é do pugilismo, que é o boxe. Então, é meu programa de gestão desvincular todas as modalidades esportivas que não sejam do boxe. Entendeu? E aí, o que ele fez? Ele me nomeou, naquele dia, como diretor nacional do Departamento de Capoeira. Qual era a minha função? Desvincular as 6 federações estaduais de capoeira para a fundação de uma confederação específica de capoeira. Entendeu? E aí foi o que eu fiz. Né? Entramos em contato com todos os presidentes da época, né? Com as principais lideranças. Como eu trabalhava na VASP, eu consegui passagem aérea para esse pessoal todo se encontrar no Rio de Janeiro. Entendeu? Mas eu era professor de educação física muito novo e também um contramestre novinho. Então, tudo que eu fiz, eu pensei que um mestre, né, veterano pudesse assumir a presidência da confederação. Entendeu? Por questão ética, eu não vou falar nomes aqui. Tá? Uma questão ética, eu vou omitir de falar nomes. E tinha um mestre aqui em São Paulo que ele era muito voltado a essa questão de organização. Eu falei, bom, acho que ele vai ser o presidente, né? Então, eu consegui publicar no Diário Oficial, né? No Jornal dos Esportes também naquela época, um edital, e a fundação foi feita no Rio. Esses mestres foram para lá, e aí chegou na hora, o que aconteceu? Quem eu pensava que poderia assumir, não ficou na Assembleia, foi embora. Eu me vi... Que ano foi isso, mestre? Perdido. Que ano foi isso? Foi em 92. 92. Tá? Eu tinha me formado na Educação Física em 89. Eu tinha 3 anos só de Educação Física. Eu era um contramestre novinho, entendeu? Eu era uma pessoa totalmente ilegítima para assumir a presidência da federação. Da confederação, perdão. E chegou lá, não conhecia ninguém, cara, assim. Eram mestres veteranos, que eu tinha, assim, uma idolatria pelo que eram, pelo que tinham feito, entendeu? E a única pessoa que eu conhecia era o Carcará, que tinha participado dos festivais que nós organizávamos lá em Guarulhos. E aí, o que aconteceu? Chamada a primeira ordem do dia, aprovação de fundação da Confederação Brasileira, aprovado por unanimidade. Segunda ordem do dia, eleição do presidente. Entendeu?
Bom, ficou um olhando para a cara do outro, o Carcará lá no fundo, Sérgio Vieira. Então, é essa bomba que eu falei que ele jogou na minha mão. Ah, o mestre Carcará aqui do Rio Grande do Sul, então. Ah, Foi ele. então. Esse mestre tem história esse mestre. Ele não só tem história, como uma pessoa que eu tenho um profundo respeito pelo mestre que ele é, pela dedicação que ele tem pela capoeira, pela ética dele, pela conduta. É uma pessoa que eu tenho assim, um respeito gigantesco. É pouco. Entendeu? Manda aí um abraço para ele, se ele estiver. Ele está assistindo. E vou aproveitar, então, vou falar mais algumas pessoas que estão conosco aqui. O mestre Pantera entrou, o mestre Lindinho aqui do Rio Grande do Sul, que foi também, na época ele era atleta, na época que eu era atleta, ele também era atleta da Federação Gaúcha, ele está mandando um abraço. O senhor tem muitas pessoas aqui que gostam muito do senhor. Ó, estou com o senhor. Legal. E estou com o mestre. Vai. Daqui a pouco eu vou melhorando. Também temos aqui também o mestre GG, que está conosco. Legal, GG. O mestre Carcará está dizendo que é recíproco o respeito e falando, meu presidente. Olha aí, eu não sei se ele já está... Eu não sei se ele já está lhe lançando para a presidência da República, porque se ele já fez isso na Confederação Brasileira, é bem provável que a ideia dele seja lhe lançar para presidente da República. Nossa. Bom, e Sérgio, me diga uma coisa, como é que as federações entraram nesse processo? Foi fácil o processo das federações se organizar? Deixa eu continuar, então, essa história aí. Então, aí o que aconteceu? O Carcará falou, é o Sérgio que tem que ser presidente. Eu falei, mas não vim aqui para ser presidente. Tem que ser um mestre veterano, uma pessoa mais antiga, tal. E aí o seu Bi, que era também ligado ao CND na época, o Conselho Regional de Esportes lá do Rio de Janeiro, falou, não, você foi eleito. O que você tem que fazer agora é renunciar para que seja eleito uma outra pessoa. E tem um vírus chamado Capoeirococos, que é pior que o Covid-19, porque o Covid-19 você ainda se cura, né? Mas esse vírus da capoeira impregna todo mundo e não sai, meu. É igual craca em casco de navio, né? E é quando você escuta assim que você tem que renunciar à capoeira, é algo que dói, né? E o mandato era só de 6 meses. Falei, bom, então o que eu vou fazer? Vou organizar a documentação, são só 6 meses, convocamos uma assembleia aí, e eu passo a presidência para alguém que tenha melhores condições. Bom, juntamos a documentação, as federações estavam já dentro da confederação, e aí era a Secretaria de Esportes da Presidência da República, era o Zico. E o departamento jurídico mandou um documento para nós dizendo que não poderia ser aceita a fundação da Confederação Brasileira de Capoeira porque havia uma ampla diversificação de procedimentos técnicos e desportivos. Em outras palavras, a capoeira não tinha maturidade para ter uma confederação porque cada um fazia de um jeito. Olha só que tapa na cara a presidência da República nos deu. Aí mexeu com os brios, né, meu? O que eu fiz? Organizei 2 congressos, um em Guarulhos e outro em Salvador, né? Para fazer o quê? Padronização de procedimentos técnicos, culturais e desportivos. E aí foi feito um congresso técnico, elaborou-se uma padronização que as federações assinaram, né? E isso foi mandado para a presidência da República. Então, diante daquele documento de padronização, ela não tinha como falar não. Entendeu? Bom, a Bahia exigiu que a eleição quadrienal fosse feita lá, em Salvador.
Em Salvador, nós fizemos também o Seminário Nacional de Elaboração do Regulamento Desportivo da Capoeira. Isso em que Também não época foi já? nenhuma... Ainda em 94? Isso em Foi em 94 ainda? 93. A 93? fundação da Confederação foi em 92. O Congresso Técnico, o primeiro, foi em março de 93. E em abril de 93 é que nós fomos para Salvador fazer o Seminário Nacional de Elaboração do Regulamento Esportivo e também a eleição de presidente, né? Como foi uma condição imposta pela Federação da Bahia, né? Fomos para lá, antes da eleição, um mestre lá importante lá de Salvador pediu a palavra e falou assim, olha, o que me preocupa é elegermos um presidente de confederação só por ser baiano. Porque os avanços que a capoeira teve nesses últimos 6 meses, ela não teve em 10 anos. É só isso que eu quero dizer. Aí, primeiro estado a votar, Bahia. E aí, escuta a seguinte frase. O indicado pela Federação Baiana de Capoeira para a presidência da Confederação Baiana de Capoeira é o professor Sérgio de São Paulo. Será que vocês conseguem entender qual é o peso de uma Federação Baiana de Capoeira votando em um paulista? Aquilo, para mim, foi uma surpresa muito grande. Em seguida, cada federação também, professor Sérgio, professor Sérgio, professor Sérgio. E, de novo, eu falei, mas eu não vim aqui para ser presidente, eu vim aqui para passar a documentação para você, dizendo que está tudo ok, que nós conseguimos avançar as coisas na presidência da República. Não, tem que ser isso. Então, bom, e agora? Voltei de lá como presidente da Confederação. Para mim foi uma coisa, assim, parecia um pesadelo, um sonho, sabe? Uma coisa surreal. Aí eu pensei, bom, o que nós temos? Já tem um documento de padronização, que nós precisamos agora de uma estrutura administrativa. Então, naqueles 4 anos seguintes, o que nós fizemos? Ampliamos o número de federações de 8 para 23 federações estaduais. Você se lembra que eu estive no Rio Grande do Sul, que também era departamento de pugilismo lá, lembra? Lembro. Aí foi feita a transformação. Isso eu fiz em vários estados. Como eu viajava muito, então, onde eu ia, nós íamos fundando federações. Fundadas 23 federações, e depois nós passamos a fazer uma certa microfísica dessa estrutura administrativa, que foi a fundação de ligas regionais e municipais. Acho que até foi fundada uma liga lá em Pelotas, não foi? Foi. Eu fazia parte. Eu estive lá. Isso. Certo. Eu estive lá. Então, você acompanhou essa história, né? Sim. E nós chegamos a ter por volta de 150 ligas no Brasil inteiro. Então, foi montada uma estrutura esportiva muito, muito grande, entendeu? Bom, era necessário avançar com o processo. Então, nós conseguimos o quê? Conseguimos que o Comitê Olímpico Brasileiro reconhecesse a Confederação Brasileira e ela passou a ser uma entidade vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro. Havia necessidade de avançar com a estrutura jurídica desportiva. Então, nós conseguimos homologar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela Comissão do Negro na OAB. Então, a Confederação tinha uma estrutura jurídico-desportiva e tinha a chancela do COB. Entendeu? O processo seguinte, o que foi? Reproduzir essa experiência em outros países. E nós conseguimos fundar 35 federações no exterior. Entendeu? 35 federações. E, a princípio, não foi da noite para o dia. Foi fundada a Federação Internacional de Capoeira em 99, em junho de 99. Foi fundada pela Confederação Brasileira, pela Federação Canadense, pela Federação Portuguesa e pela Federação Argentina de Capoeira. Na época era a Associação Argentina de Capoeira.
Então, essas 4 entidades fundaram a Federação Internacional e nós fomos reproduzindo esta estrutura. Em alguns países, nós conseguimos inserir essas entidades nacionais nos seus comitês olímpicos, como foi o caso do Canadá, como foi o caso de Portugal, como foi o caso da Itália, entendeu? Então, nós conseguimos só deixa, tem uma pergunta que está aqui na minha garganta, que é o seguinte: me parece que nós nunca tivemos tão perto de estar numa Olimpíada, e aí eu sei que isso é quase um sonho irreal, quanto nessa época, né? Parece que agora novos movimentos estão surgindo para que isso aconteça. Mas esse período que tu colocas aí de organização, eu acompanhei. E realmente teve uma época que a organização, claro que com dissidências, com posições contrárias, com muito de embate e debate, mas nós estávamos muito bem organizados, né? Estou errado na minha reflexão? Você está corretíssimo. Espera que o meu gato ficou aqui, peraí. Acho que ele acaba aqui com a live. Então, assim, o primeiro lugar, o nome Olimpíada. Tá? O nome Olimpíada é um nome que muita gente utiliza, inclusive por culpa da imprensa, certo, mas certo. É um nome equivocado, entendeu? Porque Olimpíada eu sei. É o período. É o espaço, é o período de 4 em 4 anos que não tem Jogos Olímpicos, entendeu? Certo. Não. Eu estou falando isso aí não para você, mas porque para explicar para todo mundo, né? Então, Olimpíada é o recesso. E a época dos Jogos mesmo é chamado de Jogos Olímpicos, tá? Olympic Games, tá bom? Só para a gente deixar claro aí. E nós nunca estivemos tão perto disso aí. E a Federação Internacional ela conseguiu chegar na primeira instância do Comitê Olímpico Internacional, que é a Sport Accords, entendeu? Então, nós conseguimos chegar no primeiro nível. Só que para ir para o segundo, é uma missão praticamente impossível, porque depende da organização da capoeira milimetricamente, todos seguindo o mesmo padrão, rigoroso, técnico, esportivo, cultural, formação, em 125 países, na categoria masculino, em 75 países no feminino. São necessárias 5 campeonatos mundiais com estrutura antidoping e com estrutura de justiça desportiva internacional. Então, o que acontece é que muita gente fala de Jogos Olímpicos, ou capoeira olímpica, até como eu tenho visto isso aí, mas isso está muito, 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 muito longe de acontecer. Entendeu? Porque cada um fazendo de um jeito não vai chegar a lugar nenhum. Imagina aí uma canoa cheia de capoeiristas no meio do Oceano Atlântico, cada um remando para um lado. O que acontece com essa canoa? Não sai do lugar. Não sai do lugar. O que mais? Briga, morre confusão. Perfeito. Vai afundar. Então, o que o pessoal da capoeira precisa entender é que é necessário abrir mão de egos, é necessário abrir mão de vaidades. Sobre o que eu digo capoeira, o pessoal da capoeira esportiva, tá? Sim, claro. Sim. Que é uma vertente só. Por quê? Que é uma vertente, né? Por quê? O regulamento desportivo do futebol, da Federação Internacional de Futebol, é seguido até pela terceira divisão. Nós chamamos aqui em São Paulo de jogo de várzea. Eu não sei qual é o nome que vocês dão aí no sul. Pelada. Pelada. Né? Várzea também. Várzea também. Mas isso. É o mesmo regulamento. É o mesmo regulamento, entendeu? Então não pode uma federação fazer de um jeito, outra fazer de outro jeito. Você está entendendo? A Confederação Brasileira de Capoeira
corre, inclusive, o grande risco de ser colocada para fora do COB por falta de padrão. Entendeu? Sim, sim. Porque ela só pode estar lá se houver padrão técnico, cultural, desportivo e formação. Agora, você pega aí, tem uns estados com 6 federações de capoeira, cada uma fazendo de um jeito, e nenhuma fazendo nada. Verdade. Estou falando alguma bobagem ou não? Nenhuma, mestre. Nenhuma. Não precisamos citar nomes. Entendeu? Certo. Então, enquanto o pessoal não chegar no consenso de que só pode ter um único regulamento desportivo, entendeu? Tem que ter um único padrão de formação de árbitros, um único padrão de formação de técnicos. Isso tem que ser feito milimetricamente no Brasil e em todos esses outros países. Eu vejo aí o pessoal, não, vamos fazer um campeonato mundial, não sei o que lá. E aí o que eles fazem é, marcam um dia, o pessoal vai para lá, joga, recebe algumas medalhas. Isso não é campeonato mundial. Para que possa ocorrer um campeonato mundial ranqueado, do modo como você se tornou vice-campeão brasileiro, é necessário que as seleções estaduais participem do brasileiro. Entendeu? Esse, no brasileiro, assim como em outros países também, haja um ranking nacional, e aí a seleção de cada país é que tem que disputar o Mundial. Funciona assim. Perfeito. Mestre, em 2000, Sérgio, em 2000, nós chegamos mais perto disso, porque nós tivemos uma seleção brasileira, que inclusive, se não me engano, até hoje na página da Confederação Brasileira, aquela relação de nomes ali está lá, e o nome, até eu vou citar de novo o mestre Carcará, porque se não me engano, o nome dele está naquela relação lá, e ela nunca foi modificada, né? Então, volto a dizer, entre 99 e 2000, nós chegamos muito próximo de alguma coisa que eu não sei muito bem o que é, mas, por favor, continue. Então, nós estávamos muito próximos de avançar no Comitê Olímpico Internacional. Eu até desejo aqui esclarecer também que nas minhas metas de gestão, tanto da Confederação quanto da Federação Internacional, eu nunca trabalhei para que a capoeira participasse dos Jogos Olímpicos, entendeu? Eu sempre trabalhei para que a capoeira fosse reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, que ela fosse vinculada ao Comitê Olímpico Internacional, porque aí nós poderíamos usar os olímpicos. Imagina que coisa linda, uniforme de capoeira, cada um com a insígnia do seu estado, do seu país, e do lado usar os olímpicos. Na época houve muita polêmica contra isso, porque o pessoal não entendia o que estava se buscando. O que nós estávamos buscando era, por meio do Código Desportivo Internacional de Capoeira, estabelecer um mecanismo de difusão cultural do acervo desportivo da capoeira. Então, na formação de árbitros, todos tinham que saber qual era o conteúdo de capoeira angola, de capoeira regional. Você não teve que jogar vôlei regional? Perfeito. Mestre, deixa eu só... Agora o senhor tocou nesse ponto, então vamos mostrar para o senhor uma outra questão aqui. Contra a Mestre Fly, nós temos duas coisas aí, uma foto que eu lhe mandei e uma apostila que eu lhe mandei também. Então, vamos botar uma de cada vez. A foto primeiro. Não, a apostila, pode botar, se a apostila está na frente, pode botar a apostila na frente, não tem problema nenhum. Que tiver, está sem som aí, eu não consigo te ouvir, está gritando, está me xingando e eu não estou entendendo nada. É por isso que eu deixo o som desligado, que é para te xingar.
Eu falo, ó, mestre, é por isso que capoeirista não se entende, o senhor viu? Eu digo para ele assim, ó, me avisa quando você quiser colocar alguma coisa que eu vou preparar. Ele não me avisa. Não, é tudo assim, ó, ó, enquanto isso, Sérgio, eu vou citar de novo algumas pessoas que estão aqui, que entraram novamente. Eu acho que o mestre GG eu já citei, o mestre Júnior Orca está conosco, também Alexandre Vieira, o mestre Petucci, são algumas pessoas. Aqui, nessa foto, foi um dos cursos que o professor Sérgio deu aqui em Pelotas. Nessa foto estão presentes os meus mestres, Marquinho e Julinho Brasil. Marquinho me formou, hoje eu estou junto com o Julinho, e eles estão lhe entregando um certificado de formação, a formação que o senhor nos deu. Né, nesse certificado. E ali atrás a gente vê o banner, acho que da Federação Internacional, né? Isso. Bons tempos esses, sim. Ótimos tempos. Aqui, nesse dia, nós tivemos uma presença, a outra foto eu não peguei, mas tivemos uma presença muito grande de capoeiristas fazendo o curso, daqui da região. Tu estás com a outra foto aí à disposição? Enquanto isso, eu também vou fazendo uma pergunta aqui para o Sérgio, que é: quem é o atual presidente da Confederação Brasileira? Então, eu não sei. Boa, tá bem. Eu não sei, porque até onde eu estou sabendo, né? Isso foi um curso que nós demos lá. Verdade. Dá para aproximar um pouquinho mais? Depois eu queria que até se pudesse falar um pouquinho desse... Fundamentos místicos, filosóficos, né? Bioenergéticos do jogo da capoeira. Então, o que nós tratamos aí era de aspectos de rituais, de tradições, que muita gente está esquecendo isso, né? Entendeu? E eu resolvi colocar isso, Sérgio, porque tu estavas falando nesse momento que nós tínhamos uma formação também para se adequar dentro... Não sei se era se adequar, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas para todo mundo falar a mesma língua... Difundir. Isso, para difundir, para todo mundo falar a mesma língua. Quando chegasse no campeonato, a gente tivesse um padrão... É complicado dizer isso, né? Para capoeira, dizer um padrão é muito complicado. Mas a gente, pelo menos, entendesse todo mundo da mesma língua, né? Cada um jogava do seu jeito, cada um usava as cordas do seu jeito, até porque parece que nunca se pediu que tivesse um padrão de corda, mas sim que a gente tivesse, equiparações de cordas, me parece. Então, eu fiz um curso de regional, se não me engano, ou foi com o mestre Napa, de Ribeirão Preto, ou foi com o próprio mestre Nenel. Aqui é um jornalzinho também, que nós divulgamos na época a sua presença aqui. Isso, e o evento que nós fizemos. E ali está uma fotinho. Não sei se é a mesma pessoa, porque ali o cabelo está preto, não dá para ver se é a mesma pessoa. Então, a gente fez tudo isso, e lembrando que a capoeira desportiva é só uma das vertentes, né, mestre Sérgio? Não era, a gente não queria padronizar, me parece, na época. Eu fiz curso até de arbitragem na época também. Isso. Eu sou formado árbitro da confederação. Isso. Então, fique à vontade. Desculpa, eu já estou... Não. É bom você ter tocado nesse assunto, porque acaba enriquecendo e orientando também aquilo que nós temos que esclarecer para todos, né? Lembra daquele seminário que houve lá em Salvador, e do Congresso Técnico que nós realizamos também, para mandar as coisas lá para o Ministério do Esporte? Eu não estava nesse. Eu não estava nesse, mas eu lembro que te teve essa... Então, e o que foi definido é que as competições seriam de capoeira Angola e de capoeira regional. Certo. As baterias, inclusive. Isso. Aí, eu tive que fazer uma pergunta. O plenário decidia, não eram os gestores das entidades que determinavam, era o plenário. Sempre foi uma construção democrática, o plenário decidia. Depois que o plenário decidiu,
perguntei o que é capoeira Angola e o que é capoeira regional. Então, nós tivemos que fazer uma pesquisa gigantesca para saber qual era o acervo da capoeira regional e qual era o acervo da capoeira Angola. O mestre Napa conseguiu fazer uma coisa que foi impossível, eu considerei como impossível, uma missão impossível, né? Falei, Napa, o que nós temos um problema regional é que a obra de mestre Bimba não foi uma obra completa desde o início, ela foi se aprimorando. Então, cada geração de mestre Bimba conhecia um tipo de capoeira regional. Aí falou, deixa comigo. Verdade. E ele foi para Salvador, juntou várias gerações de mestre Bimba, e eles conseguiram colocar num papel qual era o legado do mestre Bimba. A partir deste resgate de memória que o Napa fez, né, de uma maneira esplêndida, só tenho elogios para ele do que ele fez, é que nós conseguimos avançar na capoeira regional. Entendeu? Restava a capoeira Angola. E aí o mestre Augusto, lá de Salvador, organizou um departamento nacional de capoeira Angola e foi realizado um congresso nacional de capoeira Angola, lá em Salvador. Durante 8 meses, eles entrou em contato para saber onde é que estavam os mestres mais antigos, os mais veteranos. Apareceu um mestre lá com 104 anos de idade. E cada um mostrava o que tinha feito e o que tinha aprendido. Qual era o nome dele? O senhor lembra, não? De cabeça agora eu não lembro, mas depois eu posso te mandar por... Não, tranquilo, é porque eu gosto dessas coisas, eu gosto desses detalhes. De cabeça mas não tem agora, não. Eu posso mandar depois por e-mail, porque foi feita uma cartilha, tudo, né? E aí juntou-se o que foi feito, foi tudo documentado, e a partir daquilo nós conseguimos estabelecer um parâmetro, entendeu? Então o nome não é padrão, é um parâmetro, né, do que é a capoeira Angola. E o mestre Jogo de Dentro também ajudou bastante nisso, na Angola. O mestre Tinha aqui de São Paulo ajudou bastante, na regional também. E o que aconteceu? A partir daí é que nós conseguimos formar árbitros, formar técnicos. Então, o trabalho que nós fizemos foi identificar, é muito importante isso que eu vou falar para vocês agora. O que nós fizemos foi uma identificação do acervo, do patrimônio cultural e material do jogo da capoeira. Então, nós utilizamos o sistema desportivo para difundir o patrimônio cultural da capoeira. É por isso que essa apostila que você mostrou fala em aspectos filosóficos do jogo, das tradições, né? Rituais que são feitos, não é isso? Então, o que nós precisávamos é que isso fosse difundido em âmbito internacional. Porque a capoeira se encontra em mais de 140 países, de idiomas diferentes, de culturas diferentes, entendeu? Então, o que é necessário? Que todos falassem a mesma língua. Caso contrário, a capoeira vai morrer por múltipla diversificação. Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta besta. Me desculpa se for uma pergunta besta. Não, é isso? Mas assim, ó, na sua visão, você acha que para chegar aí, a gente vai supor, né, que para chegar no Comitê Olímpico, nas Olimpíadas, daria para fazer competição de capoeira Angola e capoeira regional, ou teria que ser uma linha só, capoeira, para ela ser colocada dentro dos Jogos Olímpicos? Se nós chegássemos até lá. Se nós chegássemos até lá, né, e é uma missão praticamente impossível, porque, em função do tamanho dos Jogos Olímpicos hoje, só entra a modalidade se alguma sair, a capoeira entraria do mesmo modo que o atletismo.
que tem vários tipos de provas. Salto em altura, salto em extensão, salto com vara, corrida de 100 metros, de 200, de 400, de 1.500, entendeu? Então, o comitê dos Jogos Olímpicos, ele não determina como tem que ser feita a competição. Isso fica a critério das federações internacionais. Tá claro? O que ele exige é o fair play. Fair play. Jogo limpo, jogo honesto, jogo de cordialidade, não pode ter violência. Então, não pode ser uma capoeira luta, tem que ser uma capoeira jogo. Então, essas federações que defendem a capoeira como luta, de contato, essas coisas todas, esse regulamento não pode participar de Jogos Olímpicos. Eu perguntei justamente por isso, porque se você for pegar o Taekwondo, que participa, o Kung Fu, que participa, nós sabemos que o Taekwondo tem ramificações, o Kung Fu mais ainda, né? Então nessa visão que eu fiquei pensando na capoeira, porque o Taekwondo é o Taekwondo, por exemplo, o Taekwondo WTF, é esse que foi para as Olimpíadas e é aquilo ali. Você tem que se enquadrar naquilo ali. O Kung Fu é a mesma coisa. Se você for pegar o Kung Fu normal que se treina e ver o Kung Fu olímpico, é horrível o olímpico. Você não sabe nem o que é aquilo ali. É menos Kung Fu, mas entrou daquela maneira. Então, por isso que a minha pergunta é por causa da capoeira, né? Como é que ela entraria? Então ela entraria como jogo, entendeu? O que nós fizemos foi resgatar o jogo da capoeira e não a luta. Sim. O pugilismo era luta, entendeu? Houve uma competição em Santos, se não me falha a memória, foi em 86, 87. O regulamento era de luta, entendeu? O tempo de competição era de 1 minuto e 30 segundos. Saíram 7 nocautes. 7 nocautes. Quer dizer, com 30 segundos, 60 segundos, já tinha gente desmaiada, caída no chão. Um capoeirista teve um afundamento de crânio. Só não morreu porque foi parar na UTI na memória e tinha ambulância. Desculpa. Fora que eles saíram com lesões em articulações, braço quebrado, perna quebrada. A capoeira teve um potencial considerado altamente violento e ela foi expulsa dos Jogos Regionais e Jogos Abertos. Conseguimos ter um Tribunal de Justiça Desportiva homologado pela OAB, conseguimos fazer com que a capoeira fosse reconhecida pelo COB, mas não conseguimos fazer com que a capoeira fosse aceita nos Jogos Regionais e Abertos do Estado de São Paulo aqui. Eu tive que fazer um lobby gigantesco para que ela entrasse como modalidade oficial. Aí eu tive que ir no deputado que controlava os orçamentos da Secretaria de Esportes. Olha que ponto chegou. E o cara falou, não, eu quero a capoeira aqui. Aí a capoeira entrou como modalidade oficial. No que ela entrou, ela foi considerada a modalidade mais organizada que tinha. E a menos violenta. Porque foi por jogo de capoeira. Nós já realizamos centenas de milhares de competições individuais, sem nenhum problema de violência, de atitude antiética, de falta de respeito. Você viu alguma coisa desse tipo, Dunga? Não. O ambiente era muito bom. Na verdade, fora das competições, que os jogos, fora da competição, e eu lembro de um jogo, acho que se não me engano foi em São Paulo, que tinha um pessoal lá assistindo a competição e fizeram uma roda na rua, que até o senhor entra para terminar aquela roda, que isso, sei o quê. Eu lembro. Os jogos que aconteciam extra classe eram mais perigosos. Os jogos dentro da competição, não. Dentro da competição, eram extremamente educados, respeitosos. Qualquer atitude antidesportiva ou mais violenta, o juiz intervinha na hora e continuava.
Exatamente, foi essa a competição que eu participei. Inclusive, o tipo de avaliação, ele se aproximava muito mais da avaliação de ginástica artística, né, do que uma competição, né, acho que isso aí pode... exatamente. É a capoeira fair play, né? Entendeu? Exato. E a Federação Internacional é fundadora da União Mundial de Artes Marciais. Nós fomos para a Coreia, né? Em Seul, Coreia do Sul, e fomos para a cidade de Chungju, onde nós fundamos lá a União Mundial de Artes Marciais. E 96 modalidades. 96 modalidades. E nós conseguimos encontrar lá, Fly, a modalidade que deu origem ao Taekwondo, chamada Taekyon. Sim. Taekyon. Se vocês colocarem o Taekyon lá para ver no YouTube, vocês vão ver que é muito parecido com capoeira. É uma dança, Tem ginga. Sim. Tem ginga, entendeu? E aí, quando nós chegamos lá com a delegação e a Federação Internacional trouxe 2 títulos mundiais de campeã nesses torneios que eram feitos lá. E uma vez com uma delegação de Salvador, outra aqui de São Paulo, né? E o pessoal... isso é uma dancinha, né? Eles, inclusive, usam uma linguagem lá. Daqui a pouco, pum. Os caras são muito rápidos, entendeu? Verdade. Nós temos aqui algumas perguntas que eu acho que é interessante a gente fazer. O mestre Jones também está aqui, está conosco. O mestre Limãozinho chegou agora. Não, o mestre Limãozinho chegou há mais tempo. Eu que não tinha, acho que, citado ele. O mestre Jones faz a seguinte pergunta. Boa noite, mestres. Os campeonatos onde levado em conta o peso dos atletas não é desproporcional, sem levar em conta os conhecimentos e graduações? Aí eu gostaria que o professor Sérgio falasse também, mas nós tínhamos, vou falar da minha experiência quando eu participei, as categorias eram por peso e por idade. Né? Não sei se eu não estou enganado. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, por favor, Quem fez a pergunta? Mestre Jones, ele é de Salvador também. Mestre Jones participou do Oba-Oba, é um parceiro grande nosso aqui, consegue as entrevistas com nós, é um grande parceiro. Mestre Jones, né? Jones. Mestre Jones, a pergunta é muito interessante. Eu pratiquei judô durante 6 anos e participei das competições de judô também. E qual que era a malandragem que tinha no judô? Pelo menos no judô brasileiro, né? Não sei se isso funcionava no Japão, acho que não. Mas o pessoal trocava de faixa. Verdade. Jiu-jitsu também. De jiu-jitsu, acho que acontece muito isso também. Então, o pessoal que tinha faixa baixinha pegava alguém que tinha uma faixa mais alta, faixa roxa, faixa marrom, que era uma tentativa de um tipo de pressão psicológica no adversário, né? E fazer ponto para a sua federação também. E tinha para fazer ponto para a federação também, para ver quem a federação tinha ganho. E aí, quem tinha faixa alta usava uma fraquinha, que era para ser subestimado, né? Entendeu? Então, o que nós temos é o seguinte: não há como saber qual é o nível de conhecimento do capoeirista, não há como saber sobre o tempo que ele pratica. Então, o único critério que nós tivemos, e isso foi um debate longo também, mestre, o que nós utilizamos foi o critério da Organização Mundial de Saúde. Então, nós dividimos os participantes em peso, idade e sexo. E aí foi tudo tranquilo. Entendeu? É claro que tinha gente que tentava colocar roupa para ficar mais pesado, ou ficar mais leve, aquela coisa toda. Né? E aí nós tínhamos que pesar as pessoas de acordo com o uniforme. Mestre, a gente não comia para ficar mais leve. Eu me lembro de uns campeonatos, a gente passou, antes da pesar, a gente passou não sei quanto tempo sem comer para chegar mais leve. Aquele churrasco, né?
Depois ia para o churrasco. Não, depois aí arrasava, não conseguia nem jogar de tão mal que ficava. Aqui, ó, o Messi Carcará conta uma história também, e aí eu porque uma dessas histórias aqui também estou nessa história, que é, fizemos uma roda no alojamento, a turma de Brasília, etc. Logo pararam, porque o bicho pegou, a turma de Brasília, né? A turma de Brasília, só amigos meus, a minha capoeira de lá. E depois foram para o estacionamento junto ao ônibus. O bicho pegou de novo. Tiveram que proibir Essa que Mestre Dunga se referiu é no Campeonato de São Paulo, isso mesmo, Campeonato de São Paulo, não tinha certeza. Mas a gente conseguiu fazer algumas rodas também, e até uma delas fui eu que puxei, que foi tranquila. A gente tinha alguns parceiros de alguns outros estados que eram mais chegados, então a gente tinha um clima mais cordial para jogar. É muito interessante. Tá chegando mais gente aqui também agora. Teve uma pergunta aqui deixa eu ver que passou. Deixa eu ver aqui se eu acho ela. Não vou achar aqui. Não achei. O Mestre Jones de novo. Mas a falha era das federações, que deveria ter o controle dos atletas. Perfeito, né? Também acho sobre isso. Mas, Mestre, Sérgio, ia comentar o negócio do nosso presidente da Confederação Brasileira, o atual. Por que está nesse impasse? Eu já ouvi alguma coisa. Se o senhor sabe alguma coisa, por favor, se pode contribuir. Eu não sei como está aquilo, né? Como está a situação, porque até onde eu soube, o mestre Ricardo tinha sido, eu não sei se foi eleito ou se foi nomeado como presidente da confederação, mas a Federação de Goiás entrou com um recurso judicial para anular a eleição, entendeu? E o Ricardo, onde é que ele era? Isso. É do Amapá. Do Amapá. Isso, e ele não era mestre também, né? Ele é mestre. Ele é mestre? O nome dele é Geleia, mestre Geleia. Não, então não é. Ou antes dele teve alguém que não era mestre, porque até entrou em contato comigo para a gente tentar fazer essa. Ele era advogado, sei lá, não lembro agora. Entrou. Eu não sei de quem você está falando, né? Mas o Ricardo, eu conheci ele, era considerado mestre capoeira lá em Macapá, né? E eu sei que a Federação de Goiás entrou com uma demanda judicial para anulação da eleição. E eu não sei o que aconteceu depois, entendeu? Então, eu vou ficar devendo essa informação. Ricardo C, né? Eu acho que eu ainda tenho ele aqui. Isso, tá aqui. Inclusive, achei ele aqui na minha. Agora fui, mas não achei o contato. Eu acho que a primeira vez que ele entrou em contato comigo, ele era contramestre ainda. Ele não era mestre na época. Depois, eu acho que ele se torna. De repente, por isso também. E aí, ele conversou algumas vezes comigo para a gente tentar reerguer, porque eles tentaram fazer um outro campeonato brasileiro, e aí eles precisavam de um número mínimo de federações ou entidades representativas para poder tocar à frente esse projeto. Mas eu soube disso aí também que o senhor está falando. Por favor, desculpa estar interrompendo toda hora. Imagina, mas... foi o mestre Pança que entrou com uma demanda judicial, então eu não sei o que deu essa demanda judicial, não sei se já foi feita assembleia, se foi lá, então eu vou ficar devendo essa informação, tá? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui do mestre Limãozinho, que é: como é que o senhor enxerga essas competições da Red Bull, Capoeira, que acontecem lá as finais em Salvador, e alguns estados mandam suas representações para lá, né? E eu fico sempre pensando, né, se a Red Bull consegue esse patrocínio, nós tínhamos que estar organizado para ter a Red Bull nos patrocinando, né, patrocinando as federações, confederações, mas não vai acontecer, não é por aí, eu acho. Pensei que era patrocinando o programa, Dunga. Boa também. Quero também. Aqui, a nossa questão é que o patrocinador, quando põe dinheiro, ele quer que as coisas sejam do jeito dele, entendeu? Então, essas competições da Red Bull, elas não seguem essa linha nossa, em função daquilo que nós conseguimos avançar junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Comitê Olímpico Internacional, né? Entendeu?
e nós nunca conseguimos ter nenhum patrocinador. Durante mais de 10 anos, porque para haver um patrocinador, é necessário que haja um certo apelo comercial da modalidade. Mas na capoeira, tudo é improvisado. Tudo é improvisado, entendeu? Então, não se consegue atrair patrocinadores. Deixa eu tocar num Foi uma assunto luta, com viu? você. Deixa eu tocar num assunto com você, então, Sérgio. Esse campeonato mundial de capoeira, que tem sido feito há pouco tempo, que é no Azerbaijão, que é um país pequenininho entre a Europa e a Ásia lá, e todo mundo vê todos aqueles vídeos e tudo mais, aquela produção que eles fazem, poucos sabem que faz pouco tempo. Inclusive, eles pegaram de modelo, e eu estava, inclusive, no evento, em 2015, em Londrina, eles tiveram a comissão desportiva do Azerbaijão, em Londrina, no evento do Mestre Fran, para pegar os moldes para fazer o campeonato mundial deles. Como é que um país pequeno, onde pega um esporte que a gente pratica, investe toda a grana deles nesse esporte, consegue se articular melhor do que a gente, fazer um negócio de alto nível, pegar os nossos mestres de grande nível, levar para lá, e há 5 anos eles fazem um evento bacana. Isso não dá para se negar, né? Um evento muito bem montado, muito bem legal, e a gente aqui não consegue se articular. Fui eu que formei os árbitros, junto com o mestre Tim, lá no Azerbaijão. Não sei se você sabia disso. Sim. Eu fiquei 2 semanas lá. Não sabia, né? Não sabia. Foi feito um evento internacional lá no Azerbaijão e nós juntamos várias federações lá da Ásia, entendeu? Existem muitas federações na Ásia, mais algumas que nós trouxemos aí da Europa e representações aí do Canadá, dos Estados Unidos, do Brasil, para assinar um documento de padronização que foi encaminhado para que a FICA chegasse ao primeiro nível do Comitê Olímpico Internacional. Entendeu? Então, nós aproveitamos fazer esse evento internacional e também para formar árbitros lá naquela região. Então, eu e o mestre Tim ficamos lá 2 semanas. Bom, então, se você viu lá o modelo do campeonato, você vê que segue mais ou menos aí o nosso sistema, né? Sim. O que acontece lá no Azerbaijão? É uma ex-república soviética. Então, eles seguem uma cultura soviética ainda. As federações lá não possuem presidentes. Elas só possuem vice-presidentes. Quando a modalidade atinge uma certa expressão internacional, e é por isso que o Azerbaijão leva muitas modalidades esportivas para lá, inclusive automobilismo, né? Quando essa modalidade atinge uma certa expressão internacional, um ministro de Estado assume a presidência dessa federação. Entendeu? Então, ela faz parte da organização do Estado. Começa por aí a distinção, né? Então, elas fazem parte lá. E havia uma certa... Como eu conheço um pouco de inglês, né? Eu via um pouco lá as conversas um pouco paralelas lá que saíam no Azerbaijão, né? E havia um certo mal-estar político, entendeu? Que eu consegui interpretar. Porque o Ministério do Esporte tinha um certo conflito com o pessoal da capoeira de lá. Entendeu? E aí a federação que eles fundaram não foi fundada no Azerbaijão, foi fundada na Ucrânia.
entendeu? Quando era na Ucrânia. E ela era direcionada pelo pessoal que estava no Azerbaijão. Entendeu? Então, um negócio meio estranho ali. E o que me deixou muito assustado... Fala. Só uma coisa. Então, ela tem a chancela da Federação Internacional. Aquele campeonato tem a chancela. Ah, perfeito. Nós fundamos, eu achei que fosse uma dissidência. Não. Houve uma dissidência. Houve uma dissidência. Entendeu? Fly, tu tem contra a Messi, Fly? Houve uma dissidência e foi uma dissidência. Houve uma dissidência e foi uma dissidência muito grande. Por quê? Como eles tinham essa questão política de tentar fazer com que a federação se projetasse internacionalmente, eles precisavam desesperadamente fazer campeonatos mundiais. Só que, para você fazer um campeonato mundial sério, você precisa que os municípios mandem suas seleções para disputarem o campeonato estadual. Ou o próprio estado defina qual é a sua seleção que vai participar do campeonato nacional. Para você fazer um campeonato mundial, você precisa que os atletas ranqueados em cada país participem do mundial. A FICA é obrigada a fazer isso, porque ela estava tramitando junto ao COI. Então, ela não podia fazer um campeonato assim, gente, faz o campeonato mundial hoje, ou daqui a uma semana, todo mundo vem para cá, disputa, faz uma arbitragem, dá uma medalha lá, um certificado, isso não é campeonato mundial. Se não houver ranqueamento, não é campeonato mundial. Então, a dissidência houve por quê? Nós queríamos fazer campeonatos mundiais sérios, isso implicava em pelo menos um ano antes, e eles não queriam para ontem. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Agora, lá eles não tem dólares, eles têm petrodólares. Mar Cáspio lá é cheio de petróleo, né? O que me deixou muito impressionado lá em Baku foi que eu não via árvores, mas eu via torres de poços de petróleo para tudo quanto é lado. Então, eles têm muito dinheiro, mas são muito vazios de capoeira. Entendeu? Tanto é que nós tivemos um problema, só para terminar isso aqui, nós tivemos um problema nesse encontro que nós fizemos lá, porque o pessoal da Rússia e da Geórgia queriam acabar com as cantigas de capoeira. Queriam acabar com os instrumentos musicais. Porque para eles aquilo não servia para absolutamente nada. Em função da cultura que eles têm lá de Krav Maga, entendeu? Capoeira contato, alguma coisa assim nesse sentido. Então, nós firmamos lá, falando, não, a música, o cântico, isso faz parte da capoeira, isso é um legado cultural, tradicional, vocês precisam entender, e não simplesmente tirar fora porque vocês não entendem. Então, a dissidência foi nesse sentido. Então, esse é o problema, tá? Fala, Dunga, o que você ia falar? Primeiro, dizer que também está aqui o mestre Jacó, que é aqui do Rio Grande do Sul também. Jacó. Jacózinho, ele está mandando um abraço especial para o meu querido amigo, professor Sérgio Vieira. Ele está mandando um abraço, eu mandei... Estou mandando um abraço virtual para o Jacó aí, e eu nunca me esqueço que ele estava fazendo lá o encontro das linhas, naquele programa que ele tinha para resgatar, recuperar o long play do Mestre Pastinha. Ele tinha um programa de computador que ele estava fazendo essa adequação. Legal. Um abraço, Jacó, para você, sua esposa. Espero que vocês estejam bem, tá? O mestre GG também faz uma colaboração aqui, contando uma história. Certa vez na Universidade Federal, só não diz da onde, Universidade Federal, o presidente do COB,
O GG é de Minas, né? Do Rio? Não é de Não, Minas, o onde? GG? O do Rio, Minas tem outro GG, mas é o Não, do Rio. é o do Rio. É o do É o Rio do que está Rio. falando. É do Rio, tá. Mestre GG. Tá. Isso. Certa vez, na Universidade Federal, o presidente do COB, o Arthur, disse como a capoeira ia entrar nas Olimpíadas. Como a capoeira ia entrar nas Olimpíadas? Se os próprios capoeiristas não sabiam definir o que a capoeira era. Se ela era dança, folclórica, angola, regional, esporte, poesia ou música e primitiva, etc. É uma colaboração que ele está nos dando. O Jacó, obrigado pelas palavras de carinho, meus amigos. Ele retribuindo aí. Mas pode retornar. É o G, né? O mestre G, é isso? Do Rio? GG. Mestre GG. GG. Isso. Ok, então, o Arthur Nussmann disse isso realmente, entendeu? Por quê? Porque ele sempre teve uma opinião negativa dos capoeiristas. Dos capoeiristas. Entendeu? Mas não da Confederação Brasileira de Capoeira. Tanto é que ele foi a pessoa que deu o aval para que ele deu aval para que a capoeira entrasse no Comitê Olímpico Brasileiro naquela época. Ele era o presidente. Né? E, por ocasião da Lei Pelé, nós fomos convidados para a cerimônia de assinatura. Então, eu estive dentro do Palácio do Planalto, a convite do Comitê Olímpico Brasileiro e do Ministério Extraordinário dos Esportes na ocasião. E eu escutei do Nussmann, né? Falou, Sérgio, parabéns, a Confederação Brasileira de Capoeira é uma entidade séria. Escutar isso, no meu mandato, do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, dentro do Palácio do Planalto, coroou, de certo modo, aquela missão que o mestre Carcará me deu quando foi a primeira pessoa que confiou em mim a presidência da Confederação Brasileira de Capoeira. Legal essas histórias. E o mestre Carcará, nós fizemos uma entrevista com ele também, e eu não lembro dele ter citado isso. Tu lembra, Contramestre Fly? Eu acho que isso é uma história muito legal, e obrigado por você compartilhar isso com nós. É muito legal. Mas tem uma outra pergunta aqui que eu acho interessante, que é Éder Carrasco Franco. Eu não sei se ele é professor, o que ele é. Pessoal, assim, se vocês puderem se identificar quando fizerem a pergunta, fica mais fácil até para a gente poder citar, né, e valorizar quem está fazendo a pergunta. Boa noite. Ele começa. Sérgio, você acha que o CREF e o CONFEF atrapalharam todo esse processo em relação aos capoeiristas e à federação? Qual o nome da pessoa? Aí, Quem vamos fez de a novo pergunta? ali, peraí, já vamos. Éder Carrasco Franco. O Éder, o que nós temos é o seguinte. Nós tivemos uma preocupação com o reconhecimento da profissão de mestre de capoeira. Houve um deputado aqui de São Paulo, deputado federal, José de Castro Coimbra. E ele tinha vários projetos de lei para reconhecer profissionalmente a capoeira. Ok? Só que eram todos arquivados. Eu fui chamado a entrar em contato com ele pelo saudoso Tenente Esdras, que foi um ex-aluno do mestre Bimba, e que era lá de São José dos Campos também, onde o Zé Coimbra tinha sido prefeito. E aí eu elaborei um projeto de lei que reconhecia a profissão de mestre de capoeira. Entendeu? E reconhecia a capoeira como um desporto de criação nacional.
Esse projeto foi um dos que mais rápido tramitou no Congresso, porque como eu viajava muito, eu conseguia fazer lobby, junto com o ex-presidente da Confederação, que é o Gerson Nilton, né, o Neguinho, e sempre que eu podia, estava lá em Brasília, e conversa com o deputado aqui, o projeto ia para uma comissão, vai lá, outro. Mas nós brigávamos com o pessoal da oposição na capoeira, que faziam de tudo para não haver a profissão da capoeira, do mestre capoeira. E aí, o que aconteceu? Conseguimos avançar com o Roberto Magalhães, com o Antônio Carlos Magalhães, né? E na semana que foi aprovada a lei da educação física, o nosso projeto estava para ser votado. Aliás, minto, um pouco antes. Ele tinha sido aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, entendeu? Está me falando a memória aqui. Foi aprovado na Câmara, e quando houve para ser colocado em votação no Senado, isso, agora lembrei. Quando houve para ser colocado no Senado, foi um grupo de capoeiristas lá fazer pressão para não colocar em votação. Um pessoal de Brasília e um pessoal de São Paulo, que saíram de São Paulo para ir lá ir contra o reconhecimento da profissão de mestre capoeira. E aí não foi pautado. E aí vai, pressão, conseguimos aprovar no Senado. Entendeu? Mas como é que foi isso? Como é que foi? Antes dessa aprovação no Senado, a capoeira estava para ser votada como profissão. Então, ela foi 3 vezes para o Senado. Aliás, para a votação. Na primeira vez, os capoeiristas fizeram pressão para não haver o reconhecimento, a aprovação pelo Senado. Ok? Na segunda vez, foi a semana em que foi aprovada a Lei da Educação Física. O projeto da capoeira aparecia antes na pauta da semana. Mas no dia da votação, ele apareceu depois do da Educação Física. Aí aprovou-se a Educação Física. Quando chegou para votar a capoeira, tira da pauta, porque a capoeira está dentro da Educação Física. Então, a melhor resposta que eu posso dar é a seguinte: por causa dos capoeiristas que fizeram oposição, hoje nós não temos a profissão de mestre de capoeira, reconhecida por lei federal. Interessante. Entendeu? Legal. Mesmo desse modo, nós conseguimos levar uma terceira vez para aprovação. Aí foi aprovado no Senado. Seguiu para a sanção do presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso. O que é que o Fernando Henrique Cardoso publicou no Diário Oficial? O reconhecimento da profissão de mestre de capoeira não atende aos interesses do povo brasileiro. Isso está no Diário Oficial. E aí o que acontece, GG? É lei federal. A capoeira estava, com várias outras modalidades, dentro da esfera de jurisdição do Conselho Federal de Educação Física e os Conselhos Regionais de Educação Física. E vocês devem saber que eu briguei muito com isso aí. Houve, inclusive, uma reunião, você deve ter participado lá eu não sei se foi em Porto Alegre ou se foi numa cidade próxima lá,
Não participei Talvez o dessa, não. Jacó possa saber. E eu me bati com a presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul. Entendeu? Em função do quê? Da maneira como houve o processo. Né? Que deveria respeitar os aspectos culturais, aspectos tradicionais, né? E o que eu me peguei muito foi porque, na época, o Conselho Federal retroagiu a lei em 3 anos. Então, o capoeirista tinha que comprovar que ele estava na docência do ensino da capoeira 3 anos antes. E eu entendia que isso estava errado, entendeu? Em função dessa situação, eu que era conselheiro regional de educação física aqui em São Paulo, eu pedi a minha renúncia da função. Ó, só uma coisinha, Sérgio. Tanto o Jacó quanto o mestre Carcará responderam. Foi em Porto Alegre. Sim. E aí o mestre Carcará... Eles lembram disso, né? Lembro. Eles lembram disso. O Jacó e o mestre Carcará responderam assim de pronto aqui. Isso aí. É que eu já estou ficando com Alzheimer. O mestre Carcará, inclusive, deu o nome da presidente Giane. Giane, ele isso colocou. Então ele deve ter se lembrado, né, da mesa que eu participei, que eu me posicionei contra, né? Porque não era uma situação de retroagir 3 anos. Então tinha que se reconhecer a partir dali. Agora, a capoeira saiu da esfera do Conselho Federal. Ela saiu, né? E agora nós temos um problema, que eu, particularmente, considero um problema. Por quê? Há uma grande dificuldade do pessoal levar a capoeira para dentro das escolas. Entendo. Então, se a capoeira ainda estivesse no Conselho Regional e no Conselho Federal de Educação Física, todos os que lecionam capoeira seriam profissionais de educação física. Teriam facilidade de entrar nos contraturnos escolares, porque tem um código de ética, porque tem um código de conduta, entendeu? Então, particularmente, eu considerei uma perda. Mas eu me posicionei contra o modo como foi feito o processo de inclusão da capoeira. Não sei se eu consegui responder a pergunta aí do GG. Vamos ver se ele... Bom, o pessoal vai colocar aqui mais comentários, se assim necessário. 2 coisas que eu vou falar. Uma, que o mestre Neguinho, depois que assumiu, acho que logo depois que você saiu, ele é da minha linhagem de capoeira. Né? O mestre Neguinho vem também do Chibata, lá de Brasília, e ele é da minha linhagem. Chibata. Não sei se concordo com todas as posições do mestre Neguinho, mas não é aqui, nem fazer isso. Mas ele é da minha linhagem. Uma última pergunta, não sei se última, dependemos do seu tempo, nós estamos com 1h27, o nosso programa tem 1h30. Tá tranquilo, mestre? Eu tô tranquilo. Então vamos indo. Se o pessoal tiver perguntas, por favor, nos encaminhe aqui. Mas eu tenho uma provocação, pode ser? Capoeira, patrimônio material ou patrimônio imaterial? Bom, quando nós falamos em capoeira, nós temos os dois. Entendeu? Então, nós temos o patrimônio material que é utilizado na capoeira. Qual é o patrimônio material? Berimbau, atabaque, pandeiro, agogô. Em certo aspecto, nós podemos falar das academias. Isso tudo é patrimônio material utilizado na capoeira. Agora, só um minutinho, só para continuar a resposta aqui. Foi a minha tese de doutorado que foi utilizada pelo IFAM para o registro da capoeira como patrimônio cultural imaterial do povo brasileiro. Não sei se vocês sabiam disso.
Não, eu até sei, mas o senhor também não defendeu a tese dela ser patrimônio material durante um tempo? Não, imaterial. Imaterial. E aqui é o processo de registro da capoeira, são 2 volumes, tá? São 2 volumes, ok? Perfeito. E a tese foi encaminhada pela Federação Internacional de Capoeira. E aqui vocês têm o despacho da reabertura do processo. Então, foi essa tese que reabriu o processo de registro da capoeira com patrimônio cultural e material. O que é o imaterial? É aquilo que nós não conseguimos pegar. Nós não pegamos os movimentos de capoeira, não pegamos os cânticos, não pegamos as tradições, não pegamos os ritmos. Então, imaterial é tudo aquilo que nós não conseguimos pegar. Então, a capoeira é algo abstrato, é uma invenção. Entendeu? Assim como o futebol é uma invenção, o basquetebol é uma invenção, o samba é uma invenção. Eu não consigo pegar o samba, eu não consigo pegar o futebol, eu não consigo pegar o cristianismo. São todos patrimônios imateriais. O IPHAN registrou a roda de capoeira, mas não conseguiu avançar no que acontece dentro da roda de capoeira. O IPHAN registrou o ofício dos mestres de capoeira no livro dos saberes, mas o IPHAN não conseguiu definir que saberes são estes. E aí, algo que eu venho denunciando há muito tempo, a salvaguarda da capoeira que todo mundo fala nos estados é uma farsa. Uma farsa. Criaram conselhos estaduais da salvaguarda. Em alguns estados, criaram colegiados da salvaguarda. Fica uma briga de egos para saber quem que participa desses conselhos estaduais ou colegiados. Mas e a capoeira? Nada. Até agora, não foi feito nada. A capoeira continua abandonada pelo IPHAN. O IPHAN não conseguiu definir qual é o acervo do patrimônio cultural imaterial do jogo de capoeira. Professor Sérgio. Em função da tese, só um minutinho. Ah, tá. Fala. Em função da tese, surgiu aquele portal lá, capoeira.gov. Depois de tanta perseguição que o governo brasileiro teve com a capoeira, agora ele reconheceu dentro do próprio governo. Conseguiu-se avançar para a Unesco reconhecer a roda de capoeira como um patrimônio cultural da humanidade. Mas eles não conseguiram definir o que acontece dentro da roda de capoeira. Então, se nós não conseguimos ter um mecanismo de reprodução do acervo do patrimônio imaterial da capoeira, o que nós temos atualmente é que a capoeira é um patrimônio sob risco. Ela pode se perder completamente. Fala o que você ia perguntar aí. Não ia perguntar, eu só queria registrar que, nesse momento, o mestre Napa está conosco também, está conosco. O mestre Napa está conosco aqui, só para dizer para ele que nós já falamos mal dele aqui na live. Mentira, nós falamos muito bem, inclusive as suas palavras ao mestre Napa foram muito elogiosas ao mestre Napa, e eu fiz questão de enviar um link para ele poder assistir com nós, e agora ele está aqui junto. Então, eu queria fazer uma saudação. Foi um amigo que eu fiz também durante esse processo de federação e confederação e campeonatos. Foi um amigo que eu fiz, que a gente perdeu o contato agora, mas também está aí agora se ligando virtualmente. Um abraço, Napa.
Eu sempre costumo dizer que ele poderia participar daquele filme Missão Impossível, porque o resgate que ele fez da obra da capoeira regional lá em Salvador, juntando aquelas gerações todas, foi algo assim, foi épico, né? Foi um ato de coragem, de, sabe, determinação, e graças a eles é que nós conseguimos avançar, né? Muito legal. Olha, ele está Eu agradecendo, espero que deu o uma joelho dele risadinha. esteja melhor. Eu Pois espero é, que o eu joelho soube. dele esteja melhor. Ele teve alguns problemas de saúde também. A gente É. também espera que. Mas como ele está interagindo aqui na live, provavelmente ele esteja bem. E ele era um cara muito perigoso na tesoura. Ele tinha uma tesoura que atirava de qualquer lugar. Ele está mandando um grande abraço a todos. Muito obrigado, Ele conseguiu Mestre Napa. ser, ele conseguiu ser um destaque técnico enviado para o Comitê Olímpico Brasileiro. Ele foi homenageado lá. Inclusive, se não me Olha que engano, em 2000, ele foi vice-campeão geral. O primeiro colocado, acho que foi um menino que era aluno dele, ou era aluno da regional, e ele ganhou também em duplas, fazendo um jogo de una com esse menino que também era regional. Mas ele está aqui e ele pode até confirmar isso para nós. agora que você está falando, foi isso mesmo. E o que o Comitê Olímpico Brasileiro pedia era o destaque técnico, não necessariamente quem era o primeiro lugar, entendeu? Então, a maneira como ele jogava regional, como é que o cuidado que ele teve com a Angola, ele se destacou muito bem. E a escolha do destaque técnico era feita pelos árbitros. Então, foram os árbitros que o escolheram. E ele foi homenageado lá no Comitê Olímpico Brasileiro. Isso faz parte da história dele. Eu não sabia. Até, quem sabe, um dia a gente bater um papo com o Mestre Napa também, e que é uma figura ímpar aí na capoeira. Estou bem, estou de volta, logo, logo estaremos juntos. Ele está colocando aí o Mestre Napa. Obrigado aí pela também. Está com o cabelão comprido ainda, não? Será que ele ainda tem cabelo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que ele ainda tem cabelo? Eu já abandonei essa vida há horas, mesmo. Mestre, assim, a gente, na verdade, a gente tem esse tempo aí, e eu gostaria de nós fazer uma última rodada e deixar à disposição aí do senhor para falar sobre o que quisesse, né, fazer suas considerações finais, né, e gostaria muito, nós vamos fazer um outro debate, professor Sérgio, sobre financiamentos públicos, logo, logo, e eu gostaria, se o senhor nos desse essa honra, de fazer parte desse... Aí vão ser mais pessoas a fazer esse debate, né? Nós vamos convidar aí, a princípio, o contramestre Tchê e o mestre Jean Pangolin para fazer parte desse debate junto na live. Se o senhor não se importar, eu deixaria um convite aqui. Eu aceito. Eu gostaria de sugerir também, eu não conheço os dois, mas uma pessoa importante que poderia participar também é o Jacó, porque ele é advogado, né? E ao longo de todos estes anos, o que eu sempre vi nessa questão do financiamento público foi a falta de conhecimentos técnicos e jurídicos do pessoal que recebe recursos financeiros e depois não sabe fazer prestação de contas. Prestação de contas, verdade. E aí acaba emperrando outros próximos. Emperra que no próximo ano, um outro grupo, às vezes não é nem é má intenção do mestre de capoeira, é justamente por não entender do processo administrativo que... Exatamente, perfeito. Então, se os dois que você convidou aí não forem juristas, talvez seria bom trazer o Jacó também para isso, porque ele pode trazer uma visão jurídica. Perfeito. Nós vamos pensar bem nessa pauta aí. Não vai ser para agora, porque a semana que vem toda nós estamos já com a agenda lotada. E aí a gente vai entrar em contato ali a gente já tem o seu WhatsApp e agora a gente vai ficar incomodando seguidamente o senhor. Então, eu quero lhe passar a palavra, Sérgio, para fazer suas considerações finais e a gente poder encaminhar o nosso final, que para mim foi um aprendizado, mas depois eu falo.
fique à vontade e o senhor tem o tempo que quiser para essa sua fala final. Eu vou precisar de umas 2 horas, então, para essa fala final. Primeiro, eu quero agradecer vocês pelo convite, né? Fiquei assim, muito honrado, e o Dunga também ajudou aí a resgatar uma série de memórias, né, muito prazerosas que nós tivemos ao longo desses anos todos, e eu quero agradecer a confiança que me foi depositada ao longo desses anos. Eu quero pedir desculpas pelos erros que nós cometemos também ao longo desse processo, porque foi algo que nós não sabíamos fazer. Então, todo esse percurso, desde o pugilismo, passando pela confederação, chegando à Federação Internacional, foi um caminho que se fez na caminhada. Então, nós fomos aprendendo com os nossos erros e evitando os nossos erros, e chegamos aí àquilo que se pôde fazer, né? Então, eu quero, no final dessa caminhada, então, agradecer a todos aqueles que estiveram junto conosco ao longo desses anos todos, né? Que estiveram mais próximos ou que, por algum motivo, também não conseguiram acompanhar o tempo inteiro, mas eu trago com muito carinho todos aqueles que nos ajudaram a construir esse processo. Foi um processo democrático, todas as decisões eram feitas em assembleia, tudo documentado, milhares de assinaturas, e foi o que foi possível ser feito. Então, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês se cuidem. Nós estamos perdendo alguns mestres de capoeira por causa desta epidemia, dessa pandemia, perdão, né? Então, é necessário também que nós nos cuidemos para que nós possamos cuidar da capoeira. Quando eu digo cuidar da capoeira, uma coisa que é importante, Dunga, e que você falou do patrimônio é a herança que nós recebemos dos nossos mestres ancestrais. E patrimônio é aquilo que nós poderemos passar para aqueles que vierem depois de nós. Então, é de grande responsabilidade que esta geração se preocupe com os mestres de capoeira que ainda não nasceram. Para aqueles que vão nascer daqui a 10, 20, 30 anos. Que os pais ainda nem se casaram, nem se encontraram. Que os pais ainda são meninos. Então nós temos que... Tem alguém tossindo aí. Meu filho. Deu um coronavírus aqui. Então, nós temos uma responsabilidade de fazer com que a capoeira chegue para aqueles que ainda vão nascer daqui a 10, 20, 30 anos. O que é que nós vamos deixar de legado, de herança de patrimônio cultural? Então, tudo que foi feito no sentido de se criar um mecanismo internacional de reprodução do acervo cultural da capoeira. Este foi o trabalho que nós fizemos. Agradeço a todos e me coloco à inteira disposição de vocês naquilo que eu puder informar, trazer algum tipo de resposta. Tá bem, gente? Show. Muito obrigado a vocês. Que isso. Sérgio, nossa, mas eu vou passar a palavra antes ao Contramestre Fly para suas considerações, depois eu faço o encerramento aqui da nossa live. Contramestre Fly, contigo. Agradecer a todos os amigos que estiveram conosco em mais uma noite de entrevistas. Lembrando que a semana que vem a gente tem mais entrevistas bacanas, né? Segunda-feira temos o Mestre Brasília, na terça-feira, Mestre Paulão, na quarta-feira, Mestre Habibs, e algumas outras entrevistas que a gente está planejando ainda. Sérgio, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pela aula que tu nos deste hoje, por também explanar algumas coisas para conhecimento de pessoas que escutam daqui, que escutam dali, mas que às vezes não sabem como é que é o processo, né? E a respeito da tua fala, vamos deixar aquela fala que é clichê, né? Que só erra ou só acerta quem está ali fazendo. Quem não faz,
Quem não tenta, não erra e não acerta. Então, parabéns pelo teu trabalho, independente de erros ou de acertos. Parabéns pelo trabalho e por aonde você conseguiu levar a nossa capoeira nesse tempo aí que você trabalhou. Obrigado. Agradeço. Antes de eu fazer minha fala final, vou passar aqui. O Jacó tem algumas falas aqui. Se derem mais 2 horas para o mestre Sérgio, teríamos uma verdadeira aula e muitos ensinamentos. O Márcio Branco, excelente aula, gratidão. Mestre Prainha, bênção. Salve, boa noite, mestre Sérgio, e obrigado pela ajuda. A Fundação da Federação Cearense de Capoeira, mestre Prainha, Ceará, atual presidente. Luiz Antônio. Nessa fundação lá. Luiz Antônio Maldonado, mais uma grande aula. Paulo Oliveira Muzenza. Quem é o Paulo Oliveira Muzenza que eu estou olhando aqui? É o mestre Paulinho Mato Grosso. O mestre Paulinho Mato Grosso. Poxa, que vacilo mesmo. Meu, obrigado, Codabrás Fly. Live bem instrutiva, grande abraço aos amigos. Aqui, mestre Paulinho Mato Grosso. Pô, obrigado, mestre, por estar presente com nós. A gente nem citou ele durante. Mestre Sérgio, o Jacó, mestre Sérgio, infelizmente, o meu mestre não está por aqui, mas se estivesse vivo, tenho a certeza de que ele estaria muito feliz em te rever. Mestre Cerqueira também sempre teve muito respeito por ti. Aí, o mestre Júnior Orca. Recíproco. O mestre meu Júnior respeito Orca. pelo Cerqueira é recíproco. Mestre Júnior Orca também agradecendo. O mestre Carcará, boa noite a todos, mandando um abraço. E o mestre Prainha também. Então, quer dizer que, Sérgio, o seu trabalho à frente da Confederação não foi de todo perdido. Não foi nem de perto. E eu tenho certeza que o mestre Carcará estava cheio de razão. Na verdade, ele viu no futuro, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o mestre Carcará, porque ele enxergou na frente e viu o quanto a gente poderia ganhar tendo o senhor à frente. Por essa pessoa simples, humilde e que com esse coração aberto a nos receber. Eu só tenho a agradecer. Eu também, assim como o senhor falou que teve ótimas lembranças, eu pude relembrar alguns dos meus melhores momentos na capoeira, que foram durante os campeonatos. Eu lembrando quando o árbitro dava o resultado do jogo ali, quando eu fiquei em segundo lugar, foi uma felicidade imensa. Eu era gurizão, acho que hoje eu estou em outro momento da capoeira, né? Penso a capoeira diferente do que pensava na época, mas para mim a construção enquanto capoeirista, esse momento foi sensacional. Se me permitir, só uma... Eu creio que foi quando você fez o curso de arbitragem. Nós sempre levamos a capoeira com muito respeito e com sentimento e movimento. E eu me lembro do curso de arbitragem que nós fizemos lá em Porto Alegre, e que o curso acabou com todo mundo chorando. Verdade. Tava. Eu tenho uma foto, inclusive, de nós numa bateria, e eu não lembro se o senhor está no Agogô. Eu tenho essa foto. Porra, agora que lembrei, eu tenho essa foto aí. Verdade. Pessoal muito emocionado, todo mundo chorando, se abraçando. Foi algo... Era esse tipo de capoeira que a gente queria. Infelizmente, não deu para fazer no mundo inteiro, né? Agora que o senhor tocou, outra excelente lembrança. Eu fui campeão gaúcho também, junto com alguns alunos, com os mestres que estão aqui presentes. A gente construiu a roda ali na noite anterior, a gente teve que marcar a roda no chão. Eu estava nesse processo aí de construção, que cada um de nós botando a mão na massa, como o mestre Jean fala, mão no chão. Foi para mim muito importante para minha construção, inclusive como ser humano, né? Para ser humano. O mestre Napa também diz aqui: um grande abraço a vocês, que pena que cheguei tarde, estaremos juntos nas próximas. Que bons capoeiristas sentando para conversar. O mestre Napa dizendo. O Anderson, ele é mestre também, né? Mestre Tamanho Joinha, de Cruz Alta. Foi uma aula show, simplesmente capoeira. Mestre Sérgio Vieira foi boa demais. Então,
Dizem que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo todo está contente, nós estamos contentes, o nosso intento com a sua presença aqui foi atingido. Mais uma vez, obrigado. Espero poder reencontrá-lo logo, logo em outro bate-papo desses. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.